o evangelista João, no primeiro capítulo, se puder projetar também seria muito bom. Ele não só conta, mas ele conta poeticamente. O João lê, ele tem acesso à narrativa de Mateus, de Marcos e de Lucas. Aliás, Marcos é o primeiro evangelho, primeira narrativa, esse texto que a gente passou a chamar de evangelho, não vou dizer biografia, porque biografia é um termo mais moderno, mas esse tipo de texto que conta a história de alguém, chamado de evangelho. O João tem esse acesso, mas ele conta diferente. Ele não começa falando dos anjos, ele não começa falando da visitação do Gabriel, ele não fala dos pastores, ele não fala da manjedoura. Ele diz o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. E ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. O que ele está fazendo? Ele está pregando um sermão. Ele não está narrando uma história, ele está fazendo uma pregação. Percebem aqui? Ele está fazendo afirmações teológicas. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Percebem a densidade poética do João? O João não está fazendo narrativa nem descrição. Quando a gente estuda redação, a gente aprende que um texto pode ser descritivo, ou pode ser narrativo, ou pode ser dissertativo. Afirmações, proposições estão sendo feitas. Aí agora ele narra um pouquinho. Ele falou: surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. E ele prossegue pregando. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Está falando do João Batista, o maior dos profetas, segundo Jesus, seu primo. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é o Logos, que é a palavra, estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. E o pastor João, pregando esse sermão extraordinário, ele diz o seguinte: ele veio para o que era o seu, mas os seus não receberam. Contudo, entretanto, todavia, porém, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, aos que entenderam que a história é verdadeira, entenderam que esse livro aqui não é a grande fraude da história, mas é um livro verdadeiro, legítimo. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito que não tinham de serem chamados filhos de Deus. Percebem a afirmação do seu homônimo, do seu xará, João Spakov? Ele está dizendo o seguinte, entre muitas coisas: essa história de que todos somos filhos de Deus não cola para mim. Nós somos todos condenados por Deus. Só é filho de Deus quem Deus dá o direito de ser chamado seu filho. Só é filho de Deus quem é adotado na família de Deus. Todos somos bastardos. Um termo rude, eu sei, me perdoem. Todos somos filhos ilegítimos. Só Jesus é o Filho unigênito de Deus. Por isso que é unigênito, o único que veio do Pai. Mas o pastor João nos diz que aos que creem nele, os que creem nele recebem o direito de serem chamados filhos de Deus. E ele prossegue na sua reflexão. Os quais não nasceram por descendência natural. Você não é filho de Deus porque sua mãe era filha de Deus. Deus não tem neto, Deus só tem filho. Não é porque sua mãe é crente que você é crentinho. Eu sou filho de pastor. Um amigo músico famoso aí da MPB, acompanha grandes artistas, me procurou no ensaio e falou assim: pastor, grande músico, eu estou namorando uma moça que é envolvida aí com ocultismo e tudo. Eu sei que aquilo não vai pegar para mim, né, pastor? Porque eu sou cristão, né? Eu sou filho de crente, né? Não. Os quais não nasceram por descendência natural, nem por vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra, olha a poesia, olha a teologia desse extraordinário sermão do discípulo de Jesus, chamado João.
Aquele que é a palavra tornou-se carne. A palavra virou carne. Bonito isso, não é? Você fala assim, eu vou te ajudar na faculdade. Vou te ajudar. É mesmo? É. Se você passar para a USP ou para a FGV, eu vou te ajudar com R$1.000 por mês. Palavra. Mas enquanto não cair na conta, não virou carne. A palavra já é bonita, né, Orlando? Mas bonita é a palavra que vira carne. A palavra de Deus vira carne em Jesus. Aquele que é a palavra tornou-se carne. Aquele que é a palavra tornou-se carne. Aquele que é a palavra tornou-se carne. Talvez o que nos falte, irmãos, é que a gente tem muitas palavras e muito da palavra e pouca palavra que se torna carne. Carne. Metabolismo. Perdão. Reconciliação. Por favor, me desculpe, eu errei. Isso é a palavra que vira carne, não é não? Nós vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Por que o pastor João está falando isso? Porque ele foi discípulo de Jesus, ele viu Jesus curar, ele viu Jesus ressuscitar, ele viu Jesus amar os leprosos, tocar numa mulher que sangrava. Ele viu Jesus se aproximar dos miseráveis da terra. Ele viu a glória de Deus. Jesus dá testemunho, João dá testemunho dele. Ele exclama, este é aquele de quem falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Ele está falando de João Batista. Todos receberam da sua plenitude, do seu arcabouço, do seu storage, do seu armazém, graça sobre graça. Pois a lei, o Antigo Testamento, essa ideia de que a gente pode comprar o favor de Deus foi dada por intermédio de Moisés, para mostrar que Deus é santo e ele tem que ser tratado diferentemente, de forma diferente. Você não pode tratar Deus como você trata um ídolo pagão. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ele está pregando, irmãos, isso é um sermão. Por isso é uma redundância retórica eu fazer um sermão sobre um sermão. Só basta ler. E por fim ele diz, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Quem viu Jesus, viu Deus. Você quer saber como é que é Deus? Leia os evangelhos, mergulhe nos evangelhos. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou, ele está falando de João Batista, eu insisto, e não negou. Ele disse, eu não sou o Cristo, eu não sou esperado. Lembra do filme Matrix? Você lembra só daquela cena assim, que a câmera lenta, né, nos golpes, né? Mas o Neo era o esperado, era o Messias, era aquele que salvaria. Toda a literatura, toda a mitologia, toda a civilização guarda dentro de si a lembrança dessa história. Que história, pastor? Repita comigo 4 palavras. Criação, queda. Criação, queda, redenção. Criação, queda, redenção e consumação. Criação, queda, redenção e consumação. Toda a cultura, toda a religião, vai estudar a ciência da religião, vai estudar a sociologia da religião, vai estudar a filosofia da religião, vai estudar as grandes narrativas mitológicas, as narrativas dos Vedas, dos hindus, as narrativas nórdicas, que eu gostava tanto na minha infância, de Odin, Thor, né? Já contei aqui que uma vez eu estava com uma marreta dizendo, poderoso Thor, e quebrando tijolos, até que Odin segurou a minha mão e me deu um peteleco, que até hoje dói. E a minha irmã Loki na janela rindo, assim, né? Todas as narrativas mitológicas guardam assim, vislumbres, relances dessas 4 palavras, criação, queda, redenção e consumação. Um dia o universo não veio a existir do nada, ele foi criado.
Bernardo me fez uma pergunta teológica outro dia, na hora de dormir, irmãos, cansado, gemendo, murchando. Lucas, como canta o poeta aí, Gerson Buarque, de Holanda. Falou assim, pai, só tenho uma pergunta depois de orar. Falou assim, Deus criou todas as coisas, né, papai? Eu falei, filho, já esperava a heresia, provocação, assim. Aí ele falou assim, mas quem criou Deus? Tipo assim, 11h30 da noite, uma pergunta desse quilate nele. Difícil, né? Eu acho que foi Tomás de Aquino, salvo engano, ou Calvino, um dos dois gigantes aí. Tomás de Aquino, doutor da igreja, Idade Média, escreveu a Suma Teológica, o resumo da teologia, que é quantas páginas, pastor Edivaldo? Umas 3.000 páginas, o resumo, imagina se não fosse o resumo. E o Jean Calvin, conhecido como João Calvino, 4 livros chamados As Institutas da Religião Cristã, e dedicou ao rei da França, para que o rei entendesse que os protestantes, que os reformados não eram gente maluca, não. Estavam voltando para as Escrituras. Eu acho que foi Calvino. Ele disse que a teologia, que mesmo narrativas como a narrativa do Gênesis, tati-bate, bidu-bidu-bidu, sabe historinha? Linguagem que você conta para as crianças. Que interessante. Ele está dizendo que toda a nossa teologia, ou a manifestação de Deus, pode ser entendida, num certo sentido, como uma simplificação muito grande que Deus faz para a gente começar a imaginar o que Ele é. E o que Ele fez. Quando Ele diz, como diz na Vulgata em latim, fiat lux, haja luz. Você pode achar assim, mas como é que Deus criou as coisas com a palavra dele? Sabe por que a palavra de Deus criou os mundos, criou o universo? Porque Ele tem poder. Quem aqui tem um negócio, tem uma empresa, tem um escritório? Por favor, faça um sinal assim. Quem aqui é um empreendedor? Quem tem o seu próprio negócio? João, a tua palavra não tem poder? Você não chega lá e fala assim, olha, eu quero em 30 minutos, eu quero isso aqui arrumado. Só isso. Ex nihilo. Do nada aparece tudo lá, né, João? Criação, Deus criou. Eu falei, Bernardo, Deus só pode ser Deus pelo fato dele não ter sido criado. Não sei se ajudou muito. Porque eu disse assim, todas as coisas são contingentes, como a gente diz na filosofia, ou seja, todas as coisas que existem foram criadas. Até o fato de eu gerar o meu filho, né, a minha contribuição na reprodução humana, né, minha semente, palavra que vem do sêmen em latim, né, e o óvulo da minha esposa, você que é homem, a sua contribuição, você que é mulher, a senhora, a sua contribuição, não é de você, alguém te deu isso. Alguém te deu isso. E não foi sua mãe, nem sua avó, nem sua bisavó, nem sua tataravó. Foi Deus. E eu falei, Bernardo, tudo que existe foi criado. Se Deus foi criado, Ele não pode ser Deus. A gente só pode chamar esse ser, porque Deus não é o nome de Deus, tá? Sabia disso? Deus é um título. Nem Trindade é o nome do Eterno. Trindade é uma elaboração que a gente faz do fato dele se manifestar em 3 pessoas. Deus é um título que você dá para aquele que criou todas as coisas. Aliás, a palavra não é nem hebraica, é grega, theos. Você chama a divindade, esse ser supremo, o Criador, você chama o Criador de Deus. Então Ele criou. Tudo lindo, maravilhoso. Aí, capítulo 3 de Gênesis tem a segunda palavra, que nos ajuda a entender qual a relação que há entre a manjedoura e a cruz. E tem uma mesa no meio da manjedoura e da cruz. Tá bem? Manjedoura, a cruz, mas no meio tem uma mesa. Tem uma refeição. Um pastor uma vez disse o seguinte, todo culto você pode associar a ceia do Senhor e a cruz de Cristo a qualquer assunto, a qualquer texto da Bíblia. E é verdade.
Porque esse é o Evangelho. O que é a queda? A queda é o rompimento com Deus. A queda é quando a humanidade, de novo, mas, poxa, quanta outra, cobra, maçã, primeiro que não era maçã, era um caqui, já falei, né? Maçã não tem muita graça, né? Gente, o que Deus pediu como sinal da nós humanos, nossos antepassados, como sinal da nossa confiança nele, foi não comer de uma árvore, só isso. Só isso. Mas a gente caiu na conversa do tentador e do nosso próprio coração de que Deus tem uma agenda oculta, Deus não é confiável. E, portanto, os representantes dele, pastores, padres, rabinos, também não são. É por isso essa suspeição com relação à religião. As pessoas cada vez mais rejeitam, agora na pós-modernidade, nesse tempo. O que é pós-modernidade? Depois da modernidade. Antes da modernidade era a Idade Média. O homem era o centro de todas as coisas. Deus era o centro de todas as coisas, o divino, o sobrenatural, certo? Na modernidade, para ser mais preciso, no Renascimento, o homem passa a ser a medida de todas as coisas. Então era teocentrismo, 7ª série, você lembra disso? 8ª, talvez o primeiro ano. Teocentrismo, Deus, o divino, o mistério é o centro de todas as coisas. Tudo ficou doente, era um espírito. Não é? Aí, a partir do Renascimento, o homem é o centro de todas as coisas. Erasmo, os humanistas, né? Aí tem aquele... Como? Homem vitruviano, que é de Michelangelo ou Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci, né? Então, a partir do Renascimento, não, esquece essa coisa de mistério, de religião, de oculto. O homem é o centro de todas as coisas. Vão lá na Antiguidade, redescobre Aristóteles, Aristófanes e os gregos e aquela coisa toda. E na pós-modernidade, qual é o centro? Você está na pós-modernidade. Você não está mais na Idade Média, tá, Neto? Mas você também não está na modernidade. Como que na modernidade vai existir Paulo Coelho? Como que na modernidade a gente vai ver essas religiões de consumo aí que prometem o céu em prestações módicas? Religião tipo Casa Bahia. Quer pagar quanto? Não era, já era para ter acabado isso, não era? Mas acabou? Então a gente não está mais na pós-modernidade. Na modernidade. A gente está na pós-modernidade. Qual é o centro da pós-modernidade? Felipe falou, meu discípulo. Qual é o centro, Felipe? Não tem centro. Como diz o Tim Maia, vale tudo. Não existe verdade absoluta. Esse livro aí é verdade para você, para mim não é. É o relativismo, é o individualismo. Esse é um assunto grande que não cabe aqui nessa minha meditação. O que é a queda? É esse momento lá atrás, quando os nossos antepassados romperam com Deus. Isso desgraçou literalmente a nossa vida. Pastor, não tem nada a ver com isso, com Adão e Eva. Isso é papo furado, pecado original. Ah, é? Você não tem nada a ver? Só porque é ruim não tem nada a ver, né? Se você descobrisse um antepassado teu de 1600 alguma coisa na Espanha, que deixou um baú de ouro, você ia falar o quê? Não tem nada a ver, né? Percebe como é na pós-modernidade? A gente decide o que é verdade, o que diz respeito a nós ou não. Queda. Terceira palavra qual é? Redenção. Mas lá na eternidade, no mistério dos mistérios, antes da fundação do mundo, antes que o mundo fosse criado, a Trindade faz uma reunião. E o Pai, provavelmente o Pai teria dito, não vai dar certo. Ou teria sido o Espírito Santo? Irmãos, isso é tão grande, eu tenho vontade de chorar aqui no púlpito. Porque Jesus fala assim, o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Eu estou explicando, tentando explicar a vocês o que é o cristianismo. Antes do mundo existir, essa mesa já estava preparada. Aleluia. Sabe Jó?
Jó fazia sacrifício por ele e fazia pelos filhos, mas os seus filhos não erraram, mas eu sei que eles vão errar, então já estou fazendo sacrifício. Está cheio de pistas nas Escrituras sobre esse grande, maravilhoso, estupendo amor de Deus. E a Trindade decide que o Filho, que Deus Filho, que Jesus encarnaria, se tornaria homem. Porque se Deus rasgasse, olha só, irmão, isso aqui é misterioso, é grande, permitam a minha simplificação. Mas Deus não é uma criança mimada, imatura, que quando o jogo não está do jeito que ela gosta, o que ela faz? Pega a bola e fala, não tem mais jogo. Deus podia falar, quer saber, eu vou destruir tudo. Mas Jesus fala assim, só tem um jeito, essa ofensa tem que ser enfrentada. Essa culpa tem que ser expiada. Até quem não é cristão, eu acho tão gozado isso, a importância do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Eu conheço gente ateísta que diz assim, esse problema aqui na empresa, eu não vou ser o bode expiatório disso, não. O que uma pessoa está dizendo quando ela diz isso? Lucas, deu uma zebra lá, pegou fogo lá no estúdio, está amarrado. Você fala assim, eu não quero ser o bode expiatório. O que você está dizendo com isso? Que você não é o responsável, que alguém tem que pagar por aquilo. Percebe como isso já foi absorvido por nós? Alguém tinha que pagar pela ofensa. Você dá tudo para alguém e a pessoa cospe na tua cara, isso é uma ofensa. A ofensa era muito grave. Muito, muito grave. Sabe quando que a gente vai esgotar essa história, o Evangelho? Nunca. Nunca. E aí o Filho vem, e aí João diz que no princípio era aquele que era a palavra de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Que foi por meio de Jesus que o mundo veio a existir. E o Verbo virou gente, virou carne e habitou entre nós. E a outra palavra é consumação. Nós estamos vivendo o terceiro momento, o momento da redenção, a terceira palavra. Criação, queda, redenção. Deus está redimindo, está restaurando por meio de Jesus a sua criação. Mas a gente não chegou lá ainda. A gente tem que participar daquilo que Deus está fazendo no mundo. Jesus nos disse para o reino vir, a gente tem que orar dizendo, venha o teu reino, Senhor. Termina o que o Senhor começou a fazer. É por isso que, apesar do cristianismo ter salvo, preste atenção, o cristianismo salvou a civilização. Os mosteiros guardaram a antiguidade clássica. O Lutero, com a sua Bíblia, marcador de página aqui do Lutero, somente a fé, sola fide. O Lutero, traduzindo a Bíblia para o alemão, definiu a língua alemã moderna. O rei Tiago, fazendo a tradução da Bíblia para o inglês, definiu o inglês moderno. Quem inventou o direito internacional foi um padre, sabia? Eu acho que é assim que fala, direito internacional. Eu li isso outro dia. Um padre que fez um avanço importante nisso. Depois a gente conversa, checa isso. Onde os protestantes começavam igrejas, faziam hospitais, faziam universidades. O primeiro reitor da Universidade de Paris, em 1100 alguma coisa, foi um parente meu, Jean Gerson. Cristão, homem de Deus. O cristianismo tem as suas mazelas? Tem muitas. Não o cristianismo, mas o que a gente fez com o cristianismo, mas o cristianismo salvou a civilização. Não dá para pensar o mundo sem o cristianismo. Não dá para pensar no Ocidente, pelo menos no Ocidente, na vida como a gente tem, sem essa imagem da manjedoura e sem a imagem da cruz. Para entender a relação que há entre a manjedoura e a cruz, a gente precisou, portanto, voltar muito antes da manjedoura. Lá na criação. Não dá tempo de ler, mas eu queria que o Estevão projetasse Êxodo capítulo 12. A instituição da Páscoa. O Senhor disse a Moisés, fala para toda a comunidade de Israel, Êxodo 12, 3, que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou cabrito para a sua família. Êxodo 12, 5, o animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito.
e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade irá sacrificá-lo. Vai só matar? Pô, que Deus sanguinário. Parece que lê os livros do Stephen King. Chuck, o boneco assassino, tem que ter sangue. Não, o animal era comido, ele era sacrificado, oferecido a Deus e era comido. Ou você acha que o frango que você comeu, ele falou assim, matem-me, estou cansado da vida. O peru que você vai comer com os tais fios de ovos, voluntariamente se ofereceu para ser comido, lá nos arraiais da Sadia e da Perdigão, ou ele foi sacrificado, ele foi morto à sua revelia. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne do animal sacrificado crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até amanhã. Ao comerem, estejam prontos para sair. Vão comendo, mas com a mala pronta. Comam apressadamente. Esta é a Pessah, a Páscoa do Senhor. Pastor, é Natal, você está falando da Páscoa? Sim, porque para entender a manjedoura e a cruz, tem a Páscoa no meio. Vocês viram o que aconteceu lá com João, capítulo 1? João entendia tudo isso. João, como Maria, ponderava nessas coisas. Guardava essas coisas no coração. Eu me pergunto se a gente lembra do que a gente celebra e faz aqui quando a gente está na esquina já ali. Sabe por quê? Porque quando Jesus sai do Jordão, o João Batista, verso 29 de João 1. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nessa frase de João, ele está falando da Páscoa. Nessa frase de João, ele está falando da redenção. Nessa frase, João está dizendo que para haver crucificação e ressurreição, teve de haver a encarnação. Sabe o que celebramos hoje de manhã aqui, irmãos? Não apenas o Natal, o nascimento de Jesus. Celebramos o Evangelho. Amém? O Evangelho é essa notícia de que Deus não se conformou com o nosso pecado e agiu e está agindo para a nossa redenção. Quando eu olho para essa mesa, eu tenho que lembrar dessas coisas, senão eu não tenho direito de participar dessa mesa. Essa é uma refeição para a família de Deus. Não é para quem é membro dessa igreja, é para quem é da família de Deus. Quem crê nessas coisas que eu falei aqui agora de manhã. Como o próprio João disse, quem crê no seu nome, quem aceita como verdade esse mistério de que a gente estava perdido, mas que o próprio Deus interviu em Cristo para a nossa salvação, tem o direito de celebrar. Senão você vai celebrar o quê? Queria convidar os serventes. Verso 24. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem esta cerimônia. Que cerimônia? A Páscoa. O que é a Páscoa? Uma celebração que nos faz lembrar que um dia nossos antepassados lá no Egito, antepassados espirituais, seriam mortos. Mas o Senhor falou assim, façam um sacrifício, quem tiver o sangue desse animal na sua casa, faz parte da minha aliança, da minha família. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos lhes perguntarem o que significa essa cerimônia, já notou que os nossos filhos não perguntam mais o que significa o Natal? Eles querem saber quando é que eu vou ganhar o PS4. O que significa a Páscoa? Papai, eu quero bombom com língua de gato. Tive que descobrir o que é língua de gato.
Copenhague, um negócio caro chamado... Tem panetone com língua de gato. O que significa essa cerimônia? Respondam-lhe: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Eu quero te convidar, nesse culto de Natal, pensando na manjedoura, pensando na cruz, pensando na Páscoa, a curvarmos-nos diante do Senhor em adoração. Amém? Curve a sua cabeça, vamos orar. Grande é o mistério do Evangelho, Senhor. Dessa boa notícia de que o Senhor não nos entregou a condenação do nosso pecado, a autodestruição. Mas o Senhor se tornou gente, morreu a nossa morte, como cantamos, para vivermos a sua vida. Na noite em que o Senhor foi traído, o Senhor tomou o pão e, tendo dado graças, o Senhor repartiu o pão e tomou o cálice e disse: esse cálice é o meu sangue, a nova aliança no meu sangue. Depois de ter dito: este é o meu corpo partido por vocês. Obrigado, Jesus, por ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado porque o Senhor veio. O Senhor não nos deixou entregues ao nosso pecado. Obrigado porque nós não paramos na queda, nós estamos na redenção. Aleluia. E obrigado porque fazemos parte daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Famílias têm sido salvas na nossa comunidade, vidas têm sido transformadas, corações têm sido mudados, porque Jesus veio, porque Ele não nos deixou entregues ao nosso pecado. Sim, podemos, Senhor, celebrar a ceia do Senhor num culto de Natal. Não haveria a cruz e a nossa salvação se não houvesse a manjedoura. A encarnação nos encaminha para a redenção, para a salvação. Nós temos dificuldade de entender essas coisas, Pai. Nós temos. Que o Teu Espírito as esclareça no nosso coração. Diante do mistério do Teu amor, nós nos prostramos nessa manhã e celebramos a Tua vinda entre nós.